busca de honrar o desafio deixado pelo avô, uma empresa passando por inúmeras transformações, a busca por novos mercados e públicos, o surgimento de novos ícones e de uma nova casa. Por fim, um tombo perigoso e talvez uma esperança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial do 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat, com 125 anos de história da marca italiana, que ainda hoje cria inovações, dita tendências e nos encanta. Esta é a história da Fiat, mas também de boa parte da cultura do carro italiano. Meu nome é Jacó Paes e eu te convido a pegar carona nessa história. Vamos lá? Enquanto a Itália se expandia economicamente e ganhava força industrial, o país vivia um momento difícil na política, e os trabalhadores logo entraram em um período tumultuado, marcado por inúmeras greves que começaram no fim dos anos 60 e perdurariam até os anos 80. A Fiat, claro, foi um ator ativo de tudo isso, sendo o pequeno Cinquecento um símbolo da prosperidade italiana. Aqueles que viviam no sul do país, uma região mais pobre, tiveram a oportunidade de migrar para o norte, industrializado, e as fábricas da montadora eram uma das opções para mudar de vida, em meio a um movimento marcado por preconceito, pobreza e desamparo do Estado. A Fiat tinha mais de 65 mil empregados à época, e a filosofia de produção era típica do período, o que não resultava nas melhores condições de trabalho. Enquanto o país crescia acima de 6% entre 1959 e 1962, isso não era um problema. Mas, conforme as coisas começaram a desacelerar, a panela passou a pegar pressão. Reações agressivas aos movimentos sindicais socialistas, a economia já não tão empolgante e as graves questões de moradia, tinha operário que dormia no seu Cinquecento no estacionamento da fábrica, seriam os fatores que dariam as boas-vindas a Gianni Agnelli quando ele assumiu o posto de comandante da empresa. Isso acontece em 1966, como vimos no último episódio, e depois de 2 anos, em 1968, Gianni já havia feito grandes mudanças no corpo administrativo da empresa, com a ajuda de seu irmão, Umberto Agnelli. Gianni abandona a estratégia terra, céu e mar e aposta todas as fichas nos veículos terrestres. Também passa a apostar mais na internacionalização da marca Fiat. O primeiro grande fruto sob sua gestão foi o 127, que fez enorme sucesso em toda a Europa. Surgido em 1971, com tração dianteira, 2 volumes e 2 portas, o 127 era compacto e radiante, com linhas modernas e inovadoras, passando a ideia de um carro amigável que logo atraiu as famílias, mas também os jovens. Mais de 1 milhão de unidades foram vendidas apenas nos primeiros 3 anos. Seu sucesso o fez ser um dos primeiros Fiat a ganhar produção em massa em vários países e continentes, recebendo inúmeros prêmios internacionais. As vendas terminariam apenas em 1987, isso na Europa, quando o Fiat Uno já dominava o mercado. Na Argentina, continuou a ser produzido até o final da década de 90, totalizando mais de 4,5 milhões de unidades. Outras novidades foram a chegada de novas marcas à Fiat, fazendo com que a empresa se tornasse a primeira holding da Itália no mercado automotivo. Tudo começou com a Auto Bianchi, uma iniciativa conjunta estabelecida em 1955 entre a marca de bicicletas Bianchi, que desejava voltar ao segmento automotivo depois de tê-lo abandonado por conta da guerra, a Fiat e a Pirelli, visando ampliar o mercado de fornecimento de pneus para essa última e, no caso da Fiat, experimentar novas tecnologias em modelos auxiliares aos da própria marca. Em 1968, a Fiat passou a controlar o negócio por completo e a Auto Bianchi manteve-se ativa até 1995. Depois foi a vez da Ferrari, esta com certa autonomia. Isso porque a empresa do cavalinho rampante foi incorporada aos poucos pela Fiat.
A relação começara em 1955, com a Fiat injetando dinheiro na escuderia, o que ajudou a salvar as operações da Ferrari. Depois, em 1965, o experimento se estendeu para a produção conjunta de carros em série com motor V6, dando origem à Ferrari Dino 206, com motor traseiro fabricado pela Fiat, e ao Fiat Dino, com motor dianteiro projetado pela Ferrari. Segundo Brock Yates, na biografia de Enzo Ferrari, o fundador da empresa de Modena, que chegou muito próximo de fechar um acordo de venda com a Ford, nunca teve a intenção de colocar sua empresa nas mãos dos americanos, apenas os utilizou para chamar a atenção da Fiat, e deu certo. Em junho de 1969, a Fiat divulgou: após uma reunião do presidente da Fiat, Dr. Giovanni Agnelli, com o engenheiro Enzo Ferrari, com a intenção proeminente de assegurar a continuidade e o desenvolvimento dos automóveis Ferrari, decidiu-se que o apoio e a colaboração técnica do passado serão transformados ao longo do ano em um empreendimento conjunto. A Fiat pagaria alguns bilhões de liras para receber 40% das ações da Ferrari. Enzo ficaria com 49%, que seriam cedidos à Fiat após a sua morte. A Pininfarina ficaria com 1%, e Piero Lardi, filho de Ferrari, receberia os 10% restantes. Para alguns, o negócio teria sido arquitetado por Enzo para que a Fiat se redimisse da mágoa que ele guardava dos Agnelli por não ter conseguido um emprego na empresa de Turim em 1918, quando estava sem rumo ao deixar o exército. Ferrari manteria o comando da equipe de corrida, enquanto a divisão de carros de passeio, por ele desprezada, passaria a ser integralmente da Fiat, que aumentaria a produção de 619 carros por ano em 1969 para 4.001 carros em 1988, ano da morte de Enzo. Em seguida, pelo valor simbólico de 1 lira, a família Pesenti cederia, também em 1969, o controle da Lancia ao grupo Fiat, pois a marca estava atolada em dívidas. E, em 1971, outra empresa seria acolhida, após ter alcançado resultados notáveis com os carros da Fiat. Trata-se da Abarth, a marca lendária criada por Carlo Abarth em 1949. Após se destacar por praticamente ter criado o mercado de customização na Itália, com a oferta de uma série de tutoriais para que os compradores pudessem fazer as instalações em poucos passos, caso não quisessem receber o carro pronto, a empresa chegou à Fiat após a Abarth ter investido em um novo motor V12 para a Fórmula 1 e ter visto as regras mudarem, amargando um grande prejuízo. Mas o relacionamento com a Fiat começara antes. As vitórias nas pistas e a febre pelo mercado de peças fizeram a montadora italiana assinar um acordo com Carlo em 1958. Ele teria acesso às carrocerias semifinalizadas e, em troca de cada vitória em um Fiat, seria recompensado com bonificações. Assim nasceram os primeiros Fiat Abarth, que fizeram muito sucesso nas competições. E, nos anos 70, ainda sob comando de Carlo, que continuou trabalhando no grupo, modelos icônicos como o Fiat 124 Sport Spider e o Fiat 131 venceriam campeonatos de rally, colocando a marca na história desse tipo de competição. Ao todo, foram 4 vitórias com o Fiat 131 Abarth, incluindo a primeira na história do campeonato de pilotos, em 1977. Carlo Abarth ainda contribuiu para o sucesso da Lancia na categoria, assumindo a engenharia da Esquadra Lancia. Até hoje, a Abarth estabeleceu 133 recordes no mundo das corridas, complementando a história da própria Fiat nesse universo, no qual a marca esteve presente em seus anos iniciais. Mas as aquisições continuaram. Em 1986, a Fiat receberia sob seu guarda-chuva ninguém menos do que a Alfa Romeo. E, em 1990, Maserati e Innocenti finalizariam a formação da empresa como grupo. Por outro lado, apesar de já ter mais vivência e experiência, isso não fez com que a Agnelli percebesse a importância de prestar atenção aos problemas que começavam a assolar os seus funcionários, e a panela explodiria em diferentes ocasiões ao longo da década de 70. Para se ter uma ideia, de acordo com Alan Friedman em seu livro sobre os Agnelli, a combinação de greves e o absenteísmo de até 14% custou à Fiat quase 130 mil carros não produzidos em 1969.
Em 72, esse número cresceria para 150 mil carros. Isso porque, dessa vez, as greves eram mais organizadas, porque tinham participação dos estudantes italianos, que criaram um movimento mais coordenado, afetando não apenas as fábricas da Fiat, como também de outras empresas da Itália. Para ajudar, na década de 70, surgiu o grupo Brigadas Vermelhas, bem mais violento, que chegou a atacar quase 30 gerentes da Fiat ao longo de 75 e 80. 4 chegaram a morrer. As fábricas eram incendiadas e veículos dos dirigentes eram frequentemente vandalizados. Apesar de Gianni ter negociado com os diversos grupos sindicais, tendo fechado alguns acordos, inclusive um histórico negociado com o maior líder sindical da Itália, isso não foi suficiente para atenuar o panorama. Em entrevista à Esquire, Agnelli chamou a situação de pandemônio, já que os trabalhadores da empresa saíam de casa sem saber se voltariam intactos ao fim do dia. Em 1978, o primeiro-ministro da Itália, Aldo Moro, foi sequestrado e assassinado, algo que se transformou em um grande marco na escalada da violência. O principal líder sindical, que já havia negociado com Agnelli, resolveu agir e condenar as vertentes terroristas, embora nem todos os operários concordassem com ele. Em meio a esse cenário, a Fiat começava a se endividar, primeiro pelo baque da crise do petróleo, em 1973, e agora com a agonia da incerteza política e da violência dos grupos mais radicais. Aí surge a figura de Cesare Romiti, indicado por um dos credores para assumir como CEO. Visto por vezes como cínico e duro, também era um homem da típica cordialidade romana e assumiu o protagonismo da tensão com os operários, o que seria essencial para permanecer no comando da empresa até o fim dos anos 90. Sob a gestão de Romiti, a Fiat identificou 61 trabalhadores ligados a células terroristas e os demitiu, o que teria um efeito chocante. Em 21 de setembro de 1979, mataram Carlo Giglieno, gerente da Fiat, enquanto sua mulher testemunhava o ato. Apesar desse ataque brutal, Romiti não parou a ofensiva e deu início a uma demissão em massa sem precedentes. Foram quase 15 mil demissões em setembro de 1980. Na visão dele, isso era essencial para retomar o controle da empresa e ajustar as finanças à nova realidade. Apesar da pressão e da péssima imagem que isso passou à opinião pública, Romiti não recuou da decisão, até porque tinha uma carta na manga. Ele havia aumentado a produção alguns meses antes, estocando unidades e trazendo de volta carros não vendidos no exterior. Com isso, não sentiu impactos na comercialização dos produtos. Uma reunião de nível não muito alto agrupou trabalhadores que já estavam cansados das greves e deu impulso a uma nova onda antissindical, a Marcha dos 40 Mil, que ocorreu em 14 de outubro de 1980 em Turim. Com isso, os ares começavam a mudar e a Fiat poderia enfim voltar a respirar. Por ora, a possibilidade do colapso havia passado. Os anos 80 marcaram o apogeu da Fiat. A montadora tinha se internacionalizado e, depois de uma primeira rodada de novos mercados, agora chegava ao Brasil e a outros continentes. Tudo isso enquanto mantinha uma hegemonia estrondosa na Itália, um dos principais mercados da Europa, o que acabava por lhe transformar na maior montadora do continente. Isso consolidou a empresa como um grupo forte, tal qual poderia ser considerado o grupo Volkswagen hoje. Em 1976, a Fiat desembarca no Brasil, trazendo consigo seu DNA italiano de provocação e inovação, a começar pela própria localização da fábrica, já que, curiosamente, ela não estava no eixo Rio-São Paulo. Isso fez com que a marca angariasse novos fornecedores e os instalasse na região da planta, não só tornando o processo mais eficaz, como empregando gente do entorno, com vontade de trabalhar e forte identificação com a empresa. O pessoal motivado e altamente apaixonado pelo que faz, logo se mostraria algo além do slogan, e a Fiat reproduziu no Brasil a identificação já existente na Itália e, em algum nível, na Argentina. De Betim, saiu o Fiat 147, que já estreou ganhando o prêmio de carro do ano da revista Auto Sport. Mas antes do 147, outros Fiat já tinham andado pelas ruas do nosso país.
Em 1904, apenas 5 anos após a fundação da empresa, um Fiat Ventotto Horsepower foi adquirido por Ermelindo Matarazzo, enquanto um exemplar do 24 Horsepower andava sob o comando do conde Silvio Álvares Penteado. Esse carro venceria, em 1908, a primeira corrida de automóveis realizada no Brasil, levando a multidão aglomerada no Parque Antártica à loucura na tarde do dia 26 de julho daquele ano. A corrida chamou a atenção do público e fez com que outros estados também logo ganhassem seus Fiat importados, principalmente por governantes. Até mesmo o presidente da República chegou a ter um Fiat no início do século XX. Em 1921, já tinham sido registrados 275 modelos da marca apenas em São Paulo, o que a deixava em segundo lugar entre os registros. Nos anos 50, os tratores da Fiat Alice também já tinham dado as caras no interior do Brasil, tornando o nome da marca menos desconhecido para alguns brasileiros. Um trecho do livro Fiat, A Revolução que Começou a 35 km por hora, lançado na mesma época que o 147, dizia o seguinte: muito antes do lançamento de seu primeiro automóvel fabricado no Brasil, o público começou a se familiarizar com os múltiplos aspectos dessa que é uma das mais importantes empresas do mundo atual. Milhões de leitores de revistas e jornais e de telespectadores em todo o país já tiveram oportunidade de conhecer boa parte da importância histórica da Fiat no desenvolvimento do transporte, da atualizadíssima tecnologia Fiat e da importância dessa história e dessa tecnologia aplicadas ao bem-estar do ser humano. De fato, depois do acordo de comunhão de interesses assinado pelo presidente da empresa, Gianni Agnelli, e o governador de Minas Gerais, à época Rondon Pacheco, em 14 de março de 1973, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, prédio onde hoje fica a Casa Fiat de Cultura, a construção da fábrica teve início e seria feita em tempo recorde, apenas 2 anos. Mas a Fiat não perdeu tempo em estabelecer um canal de comunicação com o público. Uma das propagandas dizia, por exemplo, 1905, a Fiat constrói 500 carros por ano. 1975, a Fiat destrói 500 carros por ano, em alusão aos testes feitos pela empresa para garantir a segurança de seus automóveis. A montadora tinha como objetivo associar a sua imagem às ideias de tecnologia e robustez, promovendo também uma sensação de que sua evolução acompanhava da humanidade. O slogan era "Tecnologia a serviço do homem". Já naquela época, a Fiat falava no princípio de que, no mundo moderno, uma empresa não pode ser mera detentora da tecnologia e ignorar as implicações sociais trazidas por ela. A expansão dos negócios da Fiat, segundo a marca, teria sido um alinhamento de oportunidades. O estado de Minas Gerais, dentro da sua política de desenvolvimento e descentralização industrial, desejava atrair uma grande empresa e criar, assim, um novo polo automobilístico no país. A Fiat, tendo grande confiança na capacidade de desenvolvimento do Brasil e achando muito boa a oportunidade oferecida pelo governo de Minas, quis dar ainda mais destaque à sua presença no Brasil, já marcada por tratores, caminhões, etc., instalando uma fábrica de automóveis que se tornaria a mais moderna de toda a América Latina, diz o livro A Revolução a 35 km por hora. Mas, de acordo com reportagem do Estadão publicada em 2017, não foi só isso. Tal como a montadora fez na Itália, onde embarcou em um jogo duplo durante a época do fascismo e a Segunda Guerra Mundial, como vimos no episódio anterior, também para entrar no Brasil, os italianos tiveram de ler o cenário e se adequar a ele. A matéria diz, abre aspas, a Fiat via na cúpula do regime militar brasileiro uma garantia de estabilidade no país e chegou a tecer amplos elogios aos generais no comando do governo. Isso é o que revelam arquivos oficiais da gigante do setor automotivo consultados pelo Estado em Turim, sede da empresa. Nos anos 70, atendendo a uma estratégia de expansão comercial, a Fiat foi buscar no Brasil sua nova base de produção para um mercado que dava fortes sinais de crescimento e para exportar aos países em desenvolvimento. O projeto casava com um desejo de tecnocratas em Minas Gerais de atrair uma grande indústria de transformação.
O que seria implementado, portanto, era uma empresa de capital misto. Ainda em 1971, os primeiros estudos foram realizados para tentar identificar de que forma a empresa poderia chegar ao país. Estavam sendo considerados a compra de uma fábrica em São Paulo, o investimento na Bahia ou chegar a um acordo de cooperação. Falava-se que os anos 80 e 90 seriam marcados por um boom do mercado brasileiro. Fecha aspas. Meses antes da assinatura do acordo, a inteligência da Fiat classificava o Brasil como um país que oferecia, abre aspas, confiança suficiente, fecha aspas. Mas, como a própria matéria revela, esse tipo de mapeamento era comum na empresa e a equipe de Turim costumava sempre realizar estudos internos sobre a realidade política e econômica dos mercados onde atuava. A matéria diz que, abre aspas, num desses estudos internos, de 28 de julho de 1974, o destaque é o milagre econômico brasileiro, com taxas de crescimento acima de 10% no início daquela década. Mas, num sinal de alerta, a empresa admitia: foi mantido um processo de concentração de renda a favor da classe privilegiada. Segundo a análise, havia um risco de injustiça social se transformar em risco político. No mesmo documento, a empresa cita a necessidade de controlar a tensão social e que o crescimento acelerado e o caminho autoritário acentuaram as contradições e a dramática desigualdade da sociedade brasileira. Fecha aspas. A Fiat se instalou no país bajulando os militares, é claro, porque isso também era fundamental para que a empreitada tivesse sucesso. Tal como na Europa, a montadora soube captar o que se passava na cena do país e sabia que teria muito mais vantagens se afagasse os comandantes que estavam no poder. Tal como seu avô fez com Mussolini e os nazistas, servindo-os publicamente enquanto em segredo ajudava os aliados, Gianni Agnelli não afastou as Forças Armadas brasileiras. No entanto, embora não seja possível afirmar quais eram as suas verdadeiras motivações, o dono da Fiat acabou passando por uma saia justa que talvez nos dê um vislumbre. Isso porque, ainda de acordo com a matéria do Estadão, ele teria cometido um ato falho durante a inauguração da fábrica de Betim. Agnelli conversava em italiano com um interlocutor e fez referências à necessidade de se ter um regime democrático em vigor no país. O presidente, à época, Ernesto Geisel, que não estava tão distante, teria então os interrompido e lembrado que no sul do Brasil não se aprende apenas alemão, mas também italiano. Com a fábrica pronta e a linha de montagem acionada, a Fiat prometia produzir 20 mil carros já no ano de 76, chegando a 100 mil unidades em 77, 180 mil em 78 e 200 mil nos anos 80. O complexo tinha 5 prédios, ocupando uma área construída de 350 mil metros quadrados, num terreno de 2,2 milhões de metros quadrados. Foram investidos mais de 610 milhões de dólares, resultando em 10 mil empregos diretos e 36 mil indiretos. Desde a construção da fábrica e do lançamento de seu primeiro modelo, a Fiat já demonstrava uma de suas grandes características: o alto nível de nacionalização. 50% de tudo o que era necessário para construir a fábrica foi fornecido pela indústria nacional, e já o Fiat 147 contava com 60% de suas peças feitas no Brasil. Mais de 1.000 funcionários foram treinados nas fábricas da Argentina e em Turim. Em testes, o 147 rodou cerca de 1 milhão de quilômetros, ou, como a Fiat gostava de dizer, 2.500 vezes o percurso entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou 25 vezes a volta ao mundo, ou ainda uma viagem de ida e volta à Lua com uma sobra de 200 mil quilômetros. O modelo aproveitava todos os conceitos vistos no 127, mas com estrutura diferenciada para aguentar o tranco da realidade brasileira. Em entrevista a 4 rodas, o engenheiro italiano Appio Aguiare, que trabalhou desde o início no projeto do 147, disse que foram feitas várias pesquisas de mercado e identificou-se que era preciso ter um carro moderno, de perfil familiar, ágil no trânsito urbano e, principalmente, econômico.
O 127 tinha um perfil parecido e era um sucesso desde 1971, o carro mais vendido da Europa em 75. Trazidos de Turim, os Fiat 127 foram submetidos a condições adversas, encarando o calor tropical, lama, terra e estradas esburacadas. Foi quando identificaram que ele não bastaria, nas palavras de Apio. Abre aspas, precisaríamos de um carro mais resistente. O 127 não sobreviveria aqui. Nossa primeira preocupação foi desenvolver outro sistema de suspensão. No início era muito difícil, pois não podíamos contar com a fábrica, que ainda estava nos alicerces. Trouxemos de Turim todo o ferramental, mas qualquer problema mais grave tinha de ser resolvido na Itália. O Fiat 147 foi apresentado em Ouro Preto a jornalistas e depois no Salão do Automóvel de São Paulo de 1976 ao público. Era o primeiro carro do país a receber motor transversal, para-brisa laminado e coluna de direção retrátil. Em 1979, passaria a ser também o primeiro modelo do mundo movido a etanol e produzido em série. Antes de a década virar, o hatch também teria ganhado derivações, como a 147 Pickup e o 147 Furgão, servindo de alternativas econômicas a veículos comerciais. 2 anos após a inauguração, Betim enfrentou a sua primeira greve. Se na Itália, alguns anos antes, a família Agnelli passou por momentos de pavor e quase perdeu a empresa em virtude dos grupos mais radicais, aqui na América do Sul o temor não seria diferente. De acordo com a matéria do site The Intercept, durante as negociações para trazer a marca italiana, o governador de Minas Gerais teria garantido uma mão de obra pacata e de jovens despolitizados, sem muita escolarização e cultura sindical, saídos em grande parte da zona rural. Isso teria tranquilizado os italianos, bem como o generoso pacote de incentivos, que incluía toda a infraestrutura, estradas externas, via de acesso à rodovia São Paulo-Belo Horizonte, energia elétrica, água e telefonia. Afinal, o estado de Minas seria sócio da Fiat na empreitada. Porém, para estabelecer a fábrica, era impossível não contar com pessoas experientes, que foram trazidas das próprias unidades fabris da Fiat, ou então que já trabalhavam nas montadoras instaladas no país, na região do Grande ABC. Essas pessoas puxariam os movimentos sindicais, incentivando o início de uma paralisação. Quando a greve de 78 estourou, a Fiat teria optado por não abrir margens para que o movimento escalasse. Ela cedeu a algumas demandas, mas não a todas, o que levou a uma nova greve em 79. Segundo o Intercept, abre aspas, para estancar novas paralisações, a Fiat decidiu jogar pesado e um funcionário ganhou importância que perduraria por muitos anos, o coronel Joffre Mário Klein. O militar da reserva, que entrou na empresa ainda antes da inauguração, tinha a missão de comandar o aparelho interno de repressão, uma estrutura criada e mantida pela própria Fiat, da qual os funcionários da fábrica nada sabiam, batizada como Segurança e Informações. O objetivo da divisão, que operava de modo clandestino, era fichar funcionários e negociar seus destinos com a ditadura, fecha aspas. Esse militar teria, inclusive, feito viagens a Turim para aprender a como espionar os funcionários, tal como a Fiat fez nos anos de chumbo italianos, prática pela qual funcionários foram condenados anos depois, mas cuja pena prescrevera. Klein teria montado uma operação completa, com agentes duplos, uma polícia interna e cooperação com órgãos do governo militar. Procurada pelo Intercept e por outros veículos de imprensa que repercutiram as informações em 2019, como o Jornal do Carro, a Fiat do Brasil não lidou bem com a situação. O Intercept procurou a empresa 2 vezes. Na primeira, em abril de 2018, ela limitou-se a dizer, abre aspas, consultamos várias fontes da empresa, mas realmente não há memória de tais fatos. Por essa razão, a empresa prefere não se pronunciar, fecha aspas. Cerca de 1 ano depois, quando a matéria seria publicada, o site enviou perguntas detalhadas sobre a investigação e a resposta foi a mesma. A montadora ainda se recusou a disponibilizar funcionários para entrevistas. Já a Fiat italiana disse a eles, abre aspas, pelo lado brasileiro, os colegas brasileiros vão responder a vocês, já que sei que vocês já estão em contato.
Em relação às questões relativas à Itália, não temos comentários a fazer, porque são coisas bem conhecidas que já foram relatadas nos jornais em muitas ocasiões nas últimas décadas, e sobre as quais livros também foram escritos. Fecha aspas. Muitas empresas agiram de modo semelhante no período, inclusive no setor, como a Volkswagen. O contexto no qual elas estavam inseridas, no entanto, assim como o fato de hoje poderem ser comandadas de modo muito diferente daquele do passado, não as exime da responsabilidade. A conduta ética esperada é de estudar a história, conduzir uma investigação com isenção e não tentar jogar para baixo do tapete. Assumir o erro e tentar remediar alguns dos danos é o que a gente espera dessas empresas. Mas, infelizmente, a Fiat não parece ainda disposta a fazer isso, nem na Itália, nem no Brasil. A situação poderia ser complicada, mas o fato é que não há justificativa para que os funcionários tivessem sua privacidade invadida, não importa o quão violento alguns grupos pudessem ser ou qual fosse o governo em vigor. Outro problema enfrentado pela Fiat, mas agora muito melhor resolvido, foi a dificuldade logística. Por ficar longe do coração da indústria automobilística da época, inclusive suscitando rumores de que jamais conseguiria sobreviver, a marca era obrigada a manter grandes estoques de peças. Por isso, em 1987, deu-se início a um processo de mineirização, ou seja, as empresas fornecedoras foram atraídas para o entorno da fábrica em uma tentativa de eliminar o problema. Isso transformou a região num polo e, atualmente, 70% das autopeças e matérias-primas usadas pela Fiat vêm de empresas sediadas no estado. Cledorvino Bellini, então diretor de compras, foi o responsável por essa iniciativa e viria a se tornar o presidente da Fiat na região nos anos 2000. Mas antes disso, em 1984, a Fiat lançava um novo modelo. Apresentado para a Europa apenas um ano antes, o Uno era ainda mais moderno e inovador do que o 147 quando foi lançado. Ele associava um desenho aerodinâmico a muitas novidades internas e estruturais. Era compacto por fora e muito espaçoso por dentro, com uma área envidraçada típica de carros maiores. O custo de manutenção baixo e a economia de combustível, que já eram elogiados no 147, foram repetidos no novo modelo, assim como a família de derivados, que contemplaria nos anos seguintes um sedã, o Premio, uma perua, a Elba, uma picape e um furgão, os Fiorino. Também foi nesse período que a Fiat S.p.A. passou a controlar 100% das ações da Fiat Automóveis, que chegava ao fim da década já com 1 milhão de carros vendidos no mercado interno. Na Europa, a Fiat também renovava a sua gama, além do Uno, o Panda, revelado 3 anos antes, como um carro utilitário simples, prático e quadrado, capaz de acomodar 5 pessoas em apenas 3,38 metros, substituiu o 120C e também, em partes, o 127. A filosofia de compacto por fora, mas espaçoso por dentro, alcançada graças ao desenho inovador de Giorgetto Giugiaro, foi um grande diferencial. Para-choques envolventes, faixa protetora alta ao redor de todo o carro, grande área envidraçada e até um banco traseiro que podia se transformar em cama, berço ou rede viraram sensação. A chegada de uma versão 4x4 em 1983 então, e ainda havia o tipo de 1988, fruto de grandes investimentos voltados à automação propostos pela gestão de Vittorio Guidella. Também com interior funcional e altamente espaçoso, o hatch médio também trazia motores eficientes, excelente aerodinâmica e até painel digital, enfatizando o espírito inovador do modelo. Em sua reestilização, o tipo ainda introduziu importantes inovações em termos de segurança, com novas barras protetoras anti-intrusão, carroceria reforçada, apoios de cabeça para os bancos traseiros, airbags e cintos com pré-tensionadores. Mas a renovação da Fiat passava também por ir além da marca em si, ao construir um grupo fortalecido.
Hoje, pensar na Fiat em termos de marcas separadas é uma espécie de anacronismo. Isso porque a empresa de Turim pode ser a marca de compactos, mas também passou a ser sinônimo de casa para as marcas italianas de maior prestígio da história. Isso lhe rendeu a atenção das rivais, porque oferecia a oportunidade de criar sinergias profundas em uma lógica de grupo capaz de render economias em grande escala. A apresentação desses novos carros, que se tornariam icônicos, foi fruto desse novo mundo de possibilidades. Os compactos, por exemplo, logo se tornariam referência, seja pelo projeto impecável de Giugiaro, pela versatilidade ou pela democratização de tecnologia. Não à toa ganharam inúmeros prêmios e, tanto na Europa como no Brasil, permanecem na ativa de alguma maneira até hoje, a ponto de terem sido escolhidos como ponto de partida para inspirar o futuro da Fiat daqui para frente. Um dos motivos para o sucesso foi também a introdução de uma nova família de motores, os Fire, a gênese de uma nova abordagem que seria pensada nos anos 80, ganharia rua nos anos 90 e se permaneceria relevante nos anos 2000. Nós ainda temos carros com motores Fire sendo produzidos, especialmente no Brasil. Isso porque esses motores tinham um alto grau de modernidade, que entregava desempenho notável e baixo consumo, além de serem os primeiros construídos de maneira totalmente robotizada. Aliás, o nome vem daí, Fully Integrated Robotized Engine, ou motor totalmente integrado e robotizado. Esse motor foi instalado pela primeira vez no Auto Bianchi Y10 e depois nos Fiat Uno e Panda. A era dos projetos modulares que reduzem custos, maximizam os lucros e otimizam o tempo tinha começado. Os carros do grupo Fiat passaram a compartilhar os mesmos motores, plataformas e componentes. Isso, aliado às novas fábricas em todo o mundo, daria à Fiat uma projeção global. No Brasil, a década de 90 tem início com dois grandes marcos: 1 milhão de carros exportados a partir de Betim e o lançamento do Uno Mille, responsável por deslanchar de vez as vendas da Fiat no país, graças ao seu caráter popular. Mas se por um lado lançava o carro popular, por outro, a Fiat preparava a sua investida mais ambiciosa no Brasil até então. Vista como uma marca de carros compactos e acessíveis, a montadora enfim faria sua estreia em um segmento mais elevado, completamente diferente de tudo que já tinha feito até então, pois dialogaria com outra parcela do mercado. Foi assim que chegou o Tempra, em 1991, um carro em dia com a sua contraparte europeia, apresentada apenas um ano antes no velho continente. O projeto moderno, as inovações mecânicas, como o primeiro motor de 16 válvulas do país, e o design único fizeram do Tempra um dos poucos carros médios de sucesso da Fiat, ajudando a mudar a imagem da montadora e preparando o terreno para o sucesso do tipo, que seria lançado por aqui em 1995. Antes, a Fiat mostrou que não estava prestando atenção apenas nos produtos, mas também na comercialização e no contexto em que os consumidores viviam. A marca lançou o programa Mille Online, por meio do qual garantia a entrega do Uno Mille ao comprador no prazo estabelecido e pelo preço de tabela. Em um período de forte demanda e inflação, com a cobrança de ágio sendo muito frequente, a solução reforçava o lema "Respeito é bom e eu gosto", que levaria a empresa a ser eleita Empresa do Ano no setor pela Exame nos anos de 94 e 95. As novidades não paravam e em 96 a Fiat fazia mais um grande lançamento. O hatch Palio era lançado no Brasil no mês de abril com status de primeiro carro global da montadora. Mas, na verdade, o que a Fiat oferecia era uma evolução do Uno europeu. A plataforma e os motores eram bastante similares, só que com alterações significativas. Assim, enquanto a Europa recebia um projeto verdadeiramente novo, o Punto, a Fiat venderia em mercados emergentes um produto consideravelmente mais moderno do que os que eram oferecidos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, sem deixar a competitividade de lado. Isso não quer dizer que o Palio tenha sido um mero banho de loja em relação ao Uno. Não, o novo hatch provocou uma revolução ao ofertar itens como airbag duplo, freios ABS, barras de proteção nas portas e corte automático de combustível em caso de acidentes, além de uma nova suspensão e motores.
Aliás, eles passaram por várias melhorias, enquanto o design era extremamente moderno e de bom gosto, deixando seu principal concorrente, o Volkswagen Gol, bastante para trás. Com o lançamento, a marca ainda apresentava o programa Fiat Autonomy, iniciativa inédita no Brasil, mas já existente na Europa, que permitia adaptar o modelo para pessoas com deficiência, mantendo a garantia e a segurança de fábrica. Os lançamentos de Palio Weekend, Siena e Strada não foram suficientes para finalizar a década. A Fiat ainda apresentou o Marea, um carro cheio de inovações, o Palio Adventure, primeiro aventureiro, responsável por antecipar a tendência dos SUVs, e o Brava, o primeiro carro comercializado pela internet. Esses movimentos mostram como a Fiat é uma empresa atenta à vida dos consumidores, capaz de ler o mercado e os seus desejos como nenhuma outra, e indo além apenas do carro em si. Em 1994, Betim também tinha sido a primeira fábrica de carros leves e de passeio do país a conquistar a ISO 14001, certificação internacional que atesta a eficácia do sistema de gestão ambiental. Mais um ponto que reforça o compromisso visto lá atrás, antes mesmo da implementação da fábrica, de prezar pelas implicações sociais advindas do negócio. Mas, para além disso, no Brasil o que motivava a Fiat era uma só coisa: a liderança de vendas. De acordo com o que é relatado no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, essa meta era uma espécie de obsessão, do porteiro à diretoria, e era fortemente incentivada pela matriz. Olhando para fora do Brasil, ao final da década de 90, a Fiat já estava com sérios problemas e à beira da falência. Do ponto elevado que foram os anos 80 e a primeira parte dos anos 90, houve um tombo que colocaria em xeque a capacidade de gestão da família Agnelli sobre um império tão grande que se tornou muito mais do que a Fiat em si. A empresa parece, então, ter depositado suas fichas em duas coisas: a ascensão no Brasil e o acesso à tecnologia da maior montadora de automóveis do mundo na época, assinando em 2000 um acordo com a General Motors que era tido como a grande salvação da empresa. Mas, na verdade, a marca estava prestes a se esvair e a perder o seu DNA em um casamento instável que se tornou um pesadelo, arrastando-a ainda mais para o fundo do poço. No Brasil, as coisas realmente se encaminhavam para o primeiro ano de liderança, que seria alcançado em 2001. No fim dos anos 90, portanto, a Fiat se aproximava da Volkswagen e estava prestes a interromper uma hegemonia de 42 anos dos alemães. Mas se o acordo com a GM logo se mostrou uma decepção, também a liderança no mercado brasileiro não significou muita coisa, uma vez que para isso a Fiat teve que sacrificar a sua saúde financeira. Os lucros começaram a cair e eram quase inexistentes. Até que ponto sustentar a liderança seria o suficiente? Início de 2003. Hotel George V, Paris, França. Uma reunião periódica entre diretores está em curso. A pauta é uma equipe de engenheiros trabalhando em Gotemburgo, na Suécia, para desenvolver uma plataforma especial, uma arquitetura para um carro grande. Essa plataforma vai ser empregada em um novo veículo da Alfa Romeo, em um da Saab e no novo Cadillac. E o melhor, o mesmo projeto, além de reduzir custos de engenharia, vai render outras sinergias provenientes do compartilhamento de peças, poupando dinheiro para as marcas do grupo Fiat e da General Motors e acelerando o tempo de desenvolvimento dos projetos. Suecos, americanos, alemães e italianos trabalham no projeto há 2 anos, após a união dos dois grupos ter sido anunciada, e o desenvolvimento corre bem. Aqui é preciso abrir parênteses. Para quem não sabe, o desenvolvimento de um automóvel do zero pode custar bilhões de dólares, e as montadoras não têm nenhuma garantia de que a quantia será recuperada. Quando um modelo novo é lançado, é como uma aposta. Uma grande quantidade de dinheiro, tempo e energia foi gasta para desenvolvê-lo, e pode ser que ele caia nas graças do público ou então que seja totalmente rejeitado. Uma série de fusões e parcerias feitas entre diversas montadoras tinham o objetivo de amortizar esses custos elevados. Um grande grupo surgiu desse processo, a Daimler Chrysler, formada após a compra da Chrysler pela Daimler, dona da Mercedes-Benz.
Ao se unirem, as montadoras têm duas opções: cortar os custos de projetos na fase de engenharia e depois seguirem por conta própria na fabricação, ou, o que é mais comum, também compartilhar peças e até maquinários quando os projetos entrarem em linha, reduzindo ainda mais os custos. Mas voltemos àquela reunião. Bob Lutz, diretor comercial da GM, uma lenda do setor automotivo, considerado o especialista de Detroit, vira para Giancarlo Boschetti e Alfredo Altavilla, responsáveis pela Fiat, e diz: "Querem saber de uma coisa, pessoal? Eu não gosto dessa plataforma, ela será inútil para a GM." Os diretores da Fiat não entendem, trocam olhares, por fim rebatem: "Bob, estamos trabalhando nesse projeto há 2 anos para ganhar economia de escala. O que você quer dizer com abandonar?" Lutz explica: "Sim, queremos trabalhar sozinhos. Não me importa o quanto tempo demorou." O assunto está encerrado. A GM pagou pelos custos de engenharia que lhe cabiam, mas como o trabalho em conjunto acabou ali, a Fiat ficou sem o parceiro para dividir os custos de produção provenientes do compartilhamento de peças. Afinal, não haveria escala para isso sem os modelos da GM. A empresa americana queria dar um novo rumo para os planos da Saab, que há muito tempo era deficitária. E, no final, a Fiat acabou lançando o Alfa Romeo 156 sozinha. A plataforma, que seria um exemplo do que a parceria entre as empresas poderia se tornar, acabou sendo um símbolo do casamento problemático. Durante todo o tempo em que esteve ativa, foi utilizada em apenas um único modelo, algo que hoje seria visto como loucura, mas já naquela época era visto como burrice. A Fiat estava com problemas, e um deles era o alto número de plataformas. A empresa de Turim tinha nada mais nada menos do que 15. A Fiat produzia 2 milhões de unidades a partir delas, o que dá uma média de 136 mil carros por plataforma. Das 15, só 3 eram compartilhadas com outras marcas. Por isso, a empresa tinha como objetivo reduzir esse número para 9, mas falhava miseravelmente na missão, e a reunião com a GM só escancarava isso. Uma matéria do Automotive News Europe, publicada em 2003, dava a dimensão do cenário. A maioria dos carros vendidos pela Fiat era de modelos compactos, com baixas margens de lucro. Apenas 2 das 15 plataformas da Fiat tinham números significativos e de fato davam resultado. A B, utilizada na Europa, responsável por 25% das vendas, e a do Palio, o carro global da Fiat, responsável por outros 15%. Ou seja, 40% do volume da Fiat estava concentrado nessas 2 plataformas. Para os outros 60%, a empresa tinha 13 plataformas. Modelos de luxo do grupo, como o Lancia Thesis e o Alfa 166, não compartilhavam plataforma e vendiam menos de 10 mil unidades cada. Um desastre. A princípio, a união com a GM seria a oportunidade para mudar o cenário. O antigo executivo da Fiat disse para a jornalista Jennifer Clark, abre aspas, "A GM era vista como uma loja de brinquedos de todos os dispositivos técnicos e tecnológicos disponíveis no mercado. Assim, pensamos estar investindo pouco por vários anos por causa da nossa crise, se nos associássemos a eles. Poderíamos escolher a dedo qualquer coisa necessitada, o que foi um dos piores e mais perigosos erros da história da indústria automobilística." Fecha aspas. Enquanto o início do casamento deu certo por conta da economia de escala de fornecedores, com o tempo a GM se tornou uma pedra no caminho da Fiat no que dizia respeito a sinergias mais profundas. Após 3 anos de parceria, os executivos da Fiat já tinham percebido. Casaram com uma empresa que não se comunicava nem mesmo internamente, quem dirá com um parceiro. Era dividida em feudos ao redor do mundo e tinha como comandantes executivos mais preocupados com seus egos do que com a empresa. Mas o que mais incomodava a Fiat era a atitude da GM. Um outro executivo afirmou à jornalista o seguinte, abre aspas, "A atitude dificultava as coisas. A GM detinha 20% da Fiat Auto e a Fiat possuía 6% da GM. A Fiat era o maior acionista individual da GM. Mesmo assim, desde o primeiro dia, a GM agiu como se a Fiat fosse deles."
Fecha aspas. Mas afinal, como a empresa italiana se viu nessa situação? Os anos 80 não foram sinônimo de prosperidade? A Fiat não era a maior montadora da Europa? Como as coisas chegaram a esse ponto? Em resumo, a Fiat fez uma sucessão de escolhas erradas, desde a administração da empresa, que falhava em promover mudanças capazes de modernizar suas práticas de mercado e deixar a Fiat mais competitiva, até a estratégia de produtos. Logo após se internacionalizar, a montadora decidiu apostar no projeto de um carro global, o nosso conhecido Palio. O problema é que esse projeto tinha como público-alvo os países emergentes, e eles não estavam muito bem das pernas naquele momento. Apesar de ter ido bem no Brasil e em alguns outros países, o que se esperava era um outro resultado. Essas escolhas acabaram deixando a Fiat muito endividada. Gianni Agnelli não conseguia tomar as decisões que precisavam ser tomadas para colocar a empresa numa nova era, uma era de gigantes. Nos últimos anos da década de 90, a situação era tão ruim que Agnelli encarregou Paolo Fresco, presidente da Fiat, de buscar um comprador para a divisão de automóveis. Fresco voltou com 3 ofertas. A Daimler Chrysler oferecia algo entre 10 e 12 bilhões de dólares. A GM também oferecia cerca de 12 bilhões, ou o equivalente a pouco mais de 20% do que valia na época. Mas também propunha outro acordo: comprar uma porção da Fiat com a opção de adquirir o restante mais para frente, no futuro. A Agnelli viu na proposta da GM o cenário perfeito para manter a empresa do avô sob seu comando, enquanto se tornaria sócio de um grande grupo capaz de salvá-la. A opção de compra seria estabelecida para a partir de 2004 e sem a menor intenção de realmente ser utilizada. Ao jornal da família, o La Stampa, Agnelli declarou, abre aspas, "Não posso me aposentar na ilha de Tonga com uma bolsa recheada com milhões de marcos alemães. Nossa função é fazer carros, fazer os carros do futuro", fecha aspas. A um parente teria afirmado, abre aspas, "Só deixo a indústria automotiva num caixão", fecha aspas. Após fechar o acordo com a General Motors, Gianni Agnelli poderia se considerar satisfeito. A Fiat, atolada em dívidas, se juntava a uma empresa em ascensão. A GM vivia o seu momento de glória, era a empresa número 1 do mundo automotivo em todo o planeta, e agora se tornava parceira da empresa de seu avô, abrindo um leque de atuações capaz de economizar custos e tornar a Fiat mais competitiva. Um dia depois do aniversário de 79 anos de Gianni, em 13 de março de 2000, Paolo Fresco e John Smith, o presidente e CEO da GM, além de Rick Wagoner, diretor de operações da GM, que tinha como meta expandir as operações internacionais da empresa, deram uma coletiva de imprensa na icônica fábrica de Lingotto e anunciaram: a GM adquiria 20% da Fiat Auto, que se tornava a maior acionista individual da GM, colocando a Fiat na 7ª posição de maiores montadoras do mundo, em plena era de gigantes. Os 3 anos seguintes seriam um pesadelo para Agnelli. Se na Europa as coisas estavam difíceis no início dos anos 2000, no Brasil o novo milênio trouxe também para a Fiat o seu primeiro ano na liderança do mercado brasileiro. Em 2001, a empresa patrocinou os reality shows Casa dos Artistas e Big Brother Brasil, que fizeram muito sucesso. Ela também apresentou o Fiat Doblò, chamado pelos italianos de primeira multivan do mercado, e a reutilização do Marea. No ano anterior, as grandes novidades haviam sido a estreia do motor Fire e o início da renovação da família Palio, com o Hatch e a Weekend, para a finalização com Strada e Siena no ano seguinte. Além disso, o Ducato passou a ser feito no Brasil, sendo considerado a primeira van de grande porte com produção nacional. As coisas podiam parecer boas, mas na verdade a Fiat caminhava para o que é chamado nos jargões da gestão empresarial de Vale da Morte. O ápice nas vendas não resultava em saúde financeira, o que colocou a filial brasileira em uma crise. E, é bom lembrar, a matriz não tinha condições de ajudar.
Em 2002, a Fiat reportou 7,4 bilhões em dívidas líquidas nas suas atividades industriais, o que a fez ser motivo de chacota, e havia uma constante especulação sobre o desaparecimento da Fiat Auto. É lógico, porém, que a situação no Brasil não chegava perto da catástrofe vista nas operações gerais. Após interromper os 42 anos de liderança da Volkswagen, quando comercializou quase 375 mil carros e obteve 27% do mercado em 2001, o lucro líquido da Fiat no Brasil diminuiu de 233,8 milhões de reais para 171 milhões. O PIB brasileiro estava em queda, consequência do racionamento de energia e do atentado de 11 de setembro. A Fiat tinha sido mais cautelosa com as expectativas de alta do mercado para aquele ano, deixando de apostar em um aumento da produção. Com isso, não precisou fazer grandes cortes quando a situação apertou. Os lucros caíram, mas poderia ter sido muito pior. Em 2002, a conquista da liderança de mercado, tão buscada pelo pessoal e pela matriz, foi mantida. Mas o lucro líquido apresentou mais uma queda, para apenas 18,8 milhões de reais. A liderança era alcançada principalmente pelo alto volume de vendas dos carros compactos, sem opcionais e com generosos descontos, como o Mille e as versões de entrada do Palio. Se por um lado o volume desses modelos foi capaz de manter as linhas de montagem funcionando em um cenário econômico desfavorável, por outro fazia com que a empresa tivesse um lucro muito pequeno para o seu faturamento. Como a gente já viu, a Fiat era uma empresa de grandes proporções. Eram empregadas mais de 10 mil pessoas e o faturamento estava na ordem dos 5 bilhões de reais. Portanto, os menos de 20 milhões de reais de lucro pareciam irrisórios. Em 2003, a situação se agravou. A Fiat mantinha a liderança de mercado, o que podia dar a impressão de que ia tudo muito bem, obrigado. Mas aquilo que já vinha preocupando os responsáveis pelo setor financeiro ganhou outra proporção. A empresa fechou o ano com prejuízo de 284 milhões de reais. Portanto, apesar da tão sonhada liderança e dos mais de 25% de participação, o resultado era desanimador. Em um levantamento feito pela diretoria da Fiat, a montadora descobriu que estava pagando para vender. Foram concedidos em 2003 mais de 250 milhões de reais em descontos, tudo para alimentar a guerra de preços que se instaurou no mercado. Para ajudar, era um tipo de problema difícil de corrigir, já que a marca tinha alcançado a sua meta de ser líder e 1 a cada 4 carros e comerciais leves vendidos no país era da Fiat. Essa situação peculiar mascarava o real estado da montadora. Logo, o clima de desmotivação se implantou em Betim, que passou a refletir as incertezas vividas na Europa. E uma delas era justamente o casamento com a General Motors, que também teve repercussões na filial brasileira. Segundo um relato presente no livro A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, um executivo da Fiat teria reportado que, em visita a uma das unidades da GM no Brasil, onde seria feita uma reunião para alinhar os trabalhos em conjunto, um dirigente da empresa norte-americana teria mostrado um certo organograma afixado na sala. Nele havia um retângulo superior no qual se lia General Motors, e a qual se conectavam diversos outros, a ele subordinados. Um desses retângulos subordinados estava em branco, e o diretor da GM disse ao executivo da Fiat, abre aspas, aqui nós vamos colocar a Fiat. Fecha aspas. Em mais um exemplo típico da atitude snob com a qual o conglomerado tratava a empresa italiana de modo generalizado. Com o clima de insegurança, as contas no vermelho e a falta de sintonia entre executivos e entre a montadora e seus parceiros, a Fiat parecia não ter muito o que comemorar também no Brasil, apesar de ser líder em vendas. Em outras palavras, a marca precisava urgentemente de uma mudança radical. Enquanto isso, não seria apenas na Fiat que Gianni enfrentaria uma fase difícil. Alguns meses depois do acordo com a GM, em 15 de novembro de 2000, a Agnelli recebeu um telefonema da polícia de Turim. Acompanhado do chefe de polícia da cidade, ele foi até Fossano. Lá, eles pegaram uma estrada de terra para chegar à margem do rio Stura. Ali, à beira do rio, estava o corpo de seu filho Eduardo, de 46 anos. Ao que seria equivalente a mais de 20 andares de altura, estava, na rodovia,
o Fiat Croma de Eduardo. E, tal como seu avô, Agnelli teve de reconhecer o corpo do filho após uma trágica morte. O suicídio de Eduardo, que de modo tristemente bizarro foi assim batizado em homenagem ao avô de mesmo nome, morto no acidente com um hidroavião em 1935, como a gente viu no episódio anterior, abalou o emocional de Agnelli, que, após os problemas da empresa, finalmente respirava melhor após firmar o acordo com a GM. Agora, no entanto, o seu fracasso como pai, que resultou na conturbada vida do filho e o levava àquele momento, também o deixava sem um herdeiro para comandar a Fiat. Naquela época, Agnelli estava com 79 anos e foi aí, nesse momento de fraqueza, que ele se sentiu velho. Porém, o magnata já havia descartado seu filho como um nome capaz de comandar o império da família. O suicídio escancarou um jogo a partir do qual o próprio Agnelli inseriu Eduardo sob uma forte pressão, e é por isso que ele considerou o fracasso do filho como seu. Gianni também teve uma filha, Margherita, mas aparentemente nunca a considerou como uma herdeira capaz de administrar a Fiat. Primeiro, porque não fazia parte da tradição deixar mulheres no comando. A Itália, tal como o Brasil, era e ainda é um país machista. Segundo, porque a própria Margherita não demonstrou interesse. Alguns anos mais tarde, ela daria início a uma disputa com a própria mãe pela herança do pai, o que resultaria num escândalo colossal sobre as contas da família no exterior e colocaria o nome da Fiat, que já não estava em bons momentos, ainda mais para baixo. No entanto, ela foi a responsável por dar a Gianni seus únicos netos, e hoje é um deles que está por trás do império dos Agnelli. Mas antes, Gianni tentou preparar um de seus sobrinhos para sucedê-lo, o que teve forte impacto no psicológico de Eduardo. O primo foi nomeado para o Conselho Administrativo da Fiat em 1993. O caminho do rapaz, porém, foi interrompido por um câncer que o levou à morte. Também em 93, o jovem John Philip Jacob Elkann, um dos filhos de Margherita, retorna de Paris para estudar engenharia na renomada Escola Politécnica da cidade. John pode ser considerado aquilo que chamamos de cidadão do mundo, porque passou sua infância e sua adolescência se mudando de um país para outro, tendo inclusive morado no Brasil nos anos 80 e aprendido a falar português. Mas, naquele momento, tomou o ingresso em uma faculdade italiana como a oportunidade de se conectar aos laços que sua família tinha com a Itália. Para ele, seria a última chance que teria de finalmente se aproximar da cultura italiana. Ele poderia ter ido para a melhor faculdade do mundo, em qualquer outro país, mas escolheu a que era mais próximo da Fiat, contrariando o próprio avô, que queria que ele estudasse algo no campo da administração na Universidade de Milão. Aos poucos, enquanto estudava, John era integrado à Fiat, seja passando uma temporada numa fábrica da empresa ou trabalhando em uma concessionária. Em 1996, Gianni Agnelli deu um presente inusitado para o então jovem estudante: 24,87% das ações de uma holding a partir da qual Agnelli controlava a Fiat, deixando o tio Eduardo enciumado na ocasião. Um ano depois, com apenas 21 anos, após a morte do primo que morreu de câncer, Gianni chamou o neto para uma conversa e nela declarou: "Creio que você é a melhor pessoa para representar a família no conselho administrativo da Fiat." A partir de então, a vida de John mudou completamente. Se ser um membro da família Agnelli já o colocava no radar, virar o herdeiro da Fiat o tornou uma figura pública. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, abre aspas, "Os estudantes italianos devem defender suas teses durante chamada oral pública, diante de um grupo de professores. Muitas vezes o evento é frequentado pela família e amigos. No caso de John, ele foi coberto por um jornal de circulação nacional." Fecha aspas. Pouco mais de 2 anos depois, em janeiro de 2003, Gianni Agnelli morreu. Após as rusgas de sua mulher e sua filha, o império que seu avô tinha construído permaneceu comandado por uma pessoa, como mandava a tradição.
O acordo com a General Motors e a definição de quem iria suceder Gianni Agnelli no comando da Fiat não pararam a crise da empresa. O que acontece quando uma companhia que responde por 5% do PIB de um país está prestes a quebrar com uma dívida de mais de 35 bilhões de euros? Quando essa companhia acaba de investir num novo projeto que fracassa, o estilo? E quando essa empresa que passa por esse momento tem quase 40% das vendas concentradas num único país, além de milhares de empregos que podem se esvair caso ela de fato quebre? A crise da Fiat era acompanhada de perto não só por seus executivos, mas também pela imprensa curiosa, pelo governo preocupado, pela oposição debochada e pelos bancos oportunistas. Sem contar os trabalhadores aflitos. Atolada em dívidas, a Fiat recebia propostas de todos os lados, enquanto virava piada nos jornais. O governo de Silvio Berlusconi, que ia a reuniões em cargos alemães, tinha a sua visão. A Fiat deveria reunir as empresas saudáveis e vendê-las, injetando o dinheiro conseguido na problemática divisão de automóveis, junto a investimentos da família. Com isso, o governo poderia dar suporte a demissões e tentar protegê-la, além de eventualmente se tornar sócio da família Agnelli, que tinha pavor de uma intervenção estatal na companhia, mas não queria gastar mais dinheiro do próprio bolso na empresa. A hostilidade com que a Fiat era tratada demonstrava que a empresa já não tinha o mesmo significado de antes, quando o governo dependia do peso da Fiat para sustentar empregos e tentava, sempre que possível, beneficiar a montadora. Agora, a ajuda à Fiat era alvo de críticas da oposição, que não gostava da relação próxima do primeiro-ministro com corporações. A união de alguns bancos, porém, poderia trazer algum alento para a Fiat, e a montadora logo se viu envolvida em mais um empréstimo. Dessa vez, porém, era diferente. Isso porque, para receber o aporte, a empresa teria de apresentar uma garantia. Após muitas negociações, ficou decidido que a melhor solução seria dar aos bancos uma parte das ações da empresa caso a dívida não fosse paga até 2005. O problema era que a quantidade de ações iria depender do valor que a Fiat valeria até lá e poderia significar uma redução drástica da participação da família Agnelli no comando da empresa. Os bancos também deixaram evidente que não iriam intervir na gestão da Fiat, mas que a consideravam fortemente problemática. Nessa época, Umberto Agnelli comandava o conglomerado da família, enquanto o irmão, Gianni, se tratava de um câncer. O CEO da Fiat era Gabriele Galateri e o presidente da empresa, Paulo Fresco. Eles tinham visões diferentes sobre como administrar a Fiat. O primeiro era um entusiasta que interferia até no design dos carros. Foi o responsável, por exemplo, por lançar o Fiat Multipla, um exemplo de inovação, quando pesquisas internas indicavam que o modelo seria um fracasso. E o segundo tinha forte ligação com a Agnelli. Chegou para expandir a empresa internacionalmente, mas via a unidade de automóveis como algo sem salvação. Buscava se livrar dela para concentrar os negócios da família nas empresas saudáveis do grupo. O primeiro convidado a se retirar por Umberto Agnelli após o acordo com os bancos, em dezembro de 2002, foi Galateri. Para seu lugar, Umberto indicou Enrico Bondi, conhecido por passagens polêmicas em empresas em crises. Só para se ter uma ideia, em mais alguns meses ele estaria à frente da falência da Parmalat. A escolha de Bondi virou piada e preocupação, porque tudo que os bancos e investidores envolvidos não queriam era um processo de recuperação doloroso, violento e arrastado. Quando Paulo Fresco ficou sabendo pelos jornais que também seria substituído, desabafou publicamente e disse que tinha de engolir ministro após ministro, falando merda em cima de merda, numa nítida referência a Berlusconi. Não precisa nem dizer que esse tipo de atenção era precisamente o que a Fiat não queria naquele momento. Entre as medidas que poderiam salvar a Fiat estava o sempre comentado acordo com a General Motors. Agora, no entanto, não como a salvação tecnológica que permitiria o desenvolvimento de novos produtos de sucesso, e sim a cláusula com a opção de vender a Fiat Auto à GM,
Uma fórmula mágica que poderia ser colocada em prática em apenas mais alguns meses e livrar o Agnelli da parte deficitária da empresa sem grandes esforços. Enquanto tudo isso acontecia em plena vista, a equipe da Fiat trabalhava em um projeto secreto. Em meados de 2002, Roberto Giolito, até então chefe de design da montadora, reuniu uma equipe de designers, muitos deles jovens recém-recrutados, na fábrica de Mirafiori. Ele era conhecido à época por ter desenhado o já citado e polêmico Multipla, portanto poderia ser uma lenda ou uma figura excêntrica a depender do ponto de vista. Porém, independentemente de como ouvisse, as palavras que ele dissera ali, naquele momento, mudariam para sempre o futuro da Fiat. Vamos começar com uma folha em branco. Temos de construir um novo Fiat Cinquecento. Quero que seja extremamente contemporâneo e moderno, nada de visual retrô. O que Giolito queria dizer com isso é que os designers precisavam observar as ruas e as pessoas daquele momento. Eles deveriam entender a vida cotidiana e, a partir dela, propor algo simples, mas marcante e, ao mesmo tempo, brilhante. Com o projeto, Giolito queria mostrar que a Fiat não era só problemas. Ele queria responder à manchete da revista Business Week de maio de 2002. Abre aspas. Fiat correndo de tanque vazio. A administração está em desordem, o dinheiro curto e não existe um sucesso novo à vista. Fecha aspas. Naquele ano, a empresa perdera 4,3 bilhões de euros, o maior prejuízo da sua história. As vendas caíram quase 10% e ninguém contestaria a afirmação da revista. O fracasso do estilo e a polêmica com o Multipla podiam dar a entender que a Fiat tinha perdido o jeito de fazer bons carros. Mas Giolito discordava. Agora, ele só precisava provar. No próximo episódio, a gente vai continuar essa história falando sobre a sucessão da família Agnelli, a chegada de Sergio Marchionne à Fiat e o lançamento de novos sucessos, como Punto e Cinquecento. Saindo da crise na Europa e no Brasil, a marca italiana que estava à beira da falência fez o impensável, assumiu o controle de uma das maiores montadoras de Detroit. Para este episódio, eu utilizei como base os livros Nos Bastidores da Fiat, A Ousadia de uma Tradição que se Reinventou e Venceu a Crise, de Jennifer Clark, publicado pela editora Saraiva, Fiat, A Revolução que Começou aos 35 km por hora, parte integrante da edição número 185 da revista Quatro Rodas, All the Fiats, publicado pela montadora e a Editoriale Domus em 2007 na Itália, Todos os Fiat, publicado pela Fiat no Brasil em 2011, A Virada Estratégica da Fiat no Brasil, de Betânia Tanuri e Roberto Patros, publicado pela editora Campos, e Ferrari, O Homem por Trás das Máquinas, de Brock Yates, publicado pela editora Bestseller. Também consultei a página com a história da marca no site da iniciativa Stellantis Heritage e da Auto Bianchi, bem como artigos da Quatro Rodas, Estado de São Paulo, The Intercept Brasil e Jornal do Carro. Para conferir mais detalhes, acesse o Medium do 3,5 em bit.ly/3,5 podcast. Se você gostou desse episódio e está gostando da série, também não deixe de compartilhar ela por aí. Obrigado por me ouvir, um abraço e até a próxima parte deste especial ou no @3,5 podcast nas redes sociais.